Olá, povo de Deus, olá, meu amado e querido irmão, você que está sempre dando um passo por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero trazer para você um assunto muito importante hoje e eu quero pensar com você. Eu quero chamar você à prudência. Cuidado para não falar mal do caminho. Sempre que eu penso sobre a situação da igreja na atualidade, eu vejo a igreja como coluna e firmeza da verdade. Eu vejo a igreja como a família do Deus vivo. Eu vejo a igreja como a noiva do Cordeiro, pura, santa, sem mácula e sem defeito. É assim que eu vejo a igreja de Cristo. E não tem como eu falar da igreja de Cristo olhando por um outro lado se as escrituras não me oferecem qualquer outra opção. Por isso eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos vivendo basicamente o desafio de ser ortodoxo, repreender os lobos, repreender os falsos profetas, repreender os falsos irmãos, entre muitas coisas que nós temos para falar, mas sem denegrir a imagem da igreja, sem falar mal do caminho do Senhor, sem misturar, mas saber fazer a separação entre o santo e o profano. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse versículo da palavra de Deus me traz a lembrança de um cuidado, de uma prudência que nós, evangélicos, precisamos ter, precisamos tomar. E essa é a de saber não misturar a igreja com os erros dos homens. Outro dia um amigo me mandou um artigo que trazia, um vídeo, aliás, que trazia 40 tipos de crente. E eu disse para ele, olha, eu não conheço 40 tipos de crente. Eu só conheço um tipo de crente, que é o que a Bíblia mostra, é o crente verdadeiro. Eu só conheço um tipo de evangélico, que é aquele que vive o evangelho. Então eu não conheço muitos tipos de evangélico e muitos tipos de crentes. Porque só existe o que serve e o que não serve a Deus. Só existe o santo e o profano, só existe o justo e o ímpio, só existe o bode e a ovelha, só existe o joio e o trigo, só existe a igreja de Cristo e a falsa igreja, só existe aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, os falsos obreiros, falsos irmãos, os emissários de Satanás disfarçados em anjos de luzes, lobos em peles de ovelhas, é tudo que existe. Mas a Bíblia Sagrada não mostra 40 tipos de crente. A Bíblia mostra um tipo de crente, que é o crente verdadeiro. É aquele que anda em submissão à palavra do seu Deus e faz a vontade do seu Deus. Agora, irmãos, algumas pessoas na tentativa de expurgar o mal têm falado mal da igreja. Eu vejo um pregador aí, eu nunca parei para assistir um filme dele ou um vídeo dele, e ele diz em um dos vídeos dele, nós temos a pior geração de cristãos. Isso é mentira do diabo, irmãos. Nós temos a melhor geração de cristão hoje, em 2019. Caminhando para o encerramento de 2019, nós temos a melhor geração de cristão, porque as portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. A igreja de Jesus Cristo lá no primeiro século é a mesma igreja de Jesus Cristo hoje, no final de 2019. Jesus Cristo é o mesmo, o seu reino não mudou e o Senhor continua sendo verdadeiro, a sua profecia não falhou, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja segue em marcha triunfante, a igreja segue sendo coluna e firmeza da verdade, o evangelho não ruiu, o cristianismo não ruiu, mas Satanás vai infiltrar no nosso meio vários dos seus agentes, para colocar o desânimo no coração dos discípulos, para roubar a segurança de que nós somos tão discípulos de Jesus Cristo quanto Paulo foi, que nós somos tão igreja de Deus quanto ela começou lá atrás no primeiro século. Mas esse texto aqui mostra uma coisa muito interessante. A Bíblia já vem dizendo lá no livro do profeta, nos profetas, dizendo que se nós separarmos o precioso do vil, nós seremos a boca de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler mostra que quando alguns daqueles se tornaram desobedientes e endureceram o seu coração para já não mais ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele endureceu o seu coração contra a palavra de Deus e começaram a lançar descrédito no caminho, que é exatamente o cristianismo, que é o próprio Cristo no texto que nós lemos aqui.
Então o apóstolo Paulo faz o que? Ele toma um cuidado, ele pega os discípulos do Senhor e ele afasta os discípulos do meio daquele povo, daqueles judeus, daquele judaísmo pervertido que havia abandonado Cristo. E então ele começa a fazer ali uma exposição em ordem e ensina esses irmãos diariamente, começa a dar uma palavra, uma palestra lá na sinagoga de um certo tirano, ou seja, em frente àquela sinagoga havia um local onde ele começou, na escola de um tirano, ensinar para o pessoal a vontade de Deus e ensinar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu entendo a boa vontade. Esses dias eu assisti um missionário, pelo sotaque, um moreno, pelo sotaque dele, me parece que ele é africano, e ele descendo a marreta, falando mal da igreja, falando mal dos cristãos e tudo. Meus irmãos, eu vejo tudo isso como a operação do erro. Eu vejo isso como a abominação desoladora. Eu vejo isso como uma ferramenta de Satanás para roubar a convicção dos cristãos. Se você quer fazer uma coisa, exponha, diga que é lobo, diga que é falso, diga que é joio, diga que é bode, mas não diga que é cristão, não diga que é servo de Deus, não diga que é a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus não tem essas características. Satanás tem plantado os seus agentes, quantos infiltrados do ocultismo nós não temos no meio das nossas denominações, e Satanás usa esse povo para corromper a fé. Uma das maiores ferramentas que Satanás já usou para tentar corromper a fé evangélica e não teve sucesso foi criar a tal das religiões comparadas. Tiraram de seitas e heresia, porque você chamando seita e heresia, você já está dizendo que é herege e que é uma seita. Satanás usou esses infiltrados ocultistas do nosso meio para mudar o nome para religião comparadas. Aí agora ficou o cristianismo comparado ao budismo, adventismo, testemunho de Jeová e qualquer sistema, mormonismo, islamismo e por aí vão, os ismo, catolicismo e por aí vai. Por quê? Religião comparadas, ou seja, de religião para religião. Eles têm as falhas deles, nós temos as nossas. A igreja de Jesus é santa, a igreja de Jesus está separada da corrupção do tempo presente, porque a religião pura e imaculada para com Deus, o nosso Pai, é esta, que cuida dos órfãos e das viúvas e mantém-se afastado das corrupções do tempo presente. Por isso, vamos zelar pela ortodoxia, mas não vamos jogar na lama a igreja de Deus. Nunca fale mal do caminho do Senhor, mas pelo contrário, seja igreja, defenda o caminho, defenda a honra da igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu faço parte dela, você que faz também, vai amar a igreja, vai pregar a palavra e não vai dar ouvido a esses gritos de Satanás. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.